Existe uma ideia onde a maioria dos gestores e de empresários e consultores de negócio vão defender sempre a ideia de que você precisa vender mais para você aumentar os seus resultados. Você precisa simplesmente apertar o botão da promoção e vender, ou se esforçar muito em vender e ocupar muito o seu time. E eu vim aqui desmistificar isso. Não acho que isso seja uma estratégia sempre boa. Existem momentos para você fazer isso, e é isso que a gente vai conversar agora, que vender mais não é a solução para o seu negócio. Tá? Eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário, tenho uma empresa e por isso que eu estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, e também eu sou consultor de negócios, ajudo empresários a desenvolverem empresas fortes, pensando em processos e lucratividade em primeiro lugar. E é isso que a gente vai ver aqui no meu canal. Então, se você não é inscrito, já fica aqui o convite, se inscreve para você desenvolver essa habilidade de gestão, desenvolver essa habilidade de empreender no seu negócio, de você gerar riqueza através de uma empresa, tá? Sobre o tema de hoje, eu venho conversado muito com o meu time de gerente, e a gente tem metas cada vez mais agressivas de venda, né? A gente precisa vender mais, precisa alavancar as vendas. E eu percebi que quanto mais eu colocava essa meta de venda para cima, mais o meu time comercial ficava pressionado para fazer vendas, para fechar qualquer tipo de venda, e cair eu não vou falar no piloto automático, mas cair nessa espiral de vender a qualquer custo. De você vender a qualquer custo, não de preço, mas de atropelar os processos da sua empresa, aceitar qualquer tipo de negociação, fazer uma promoção para não perder um cliente, ou então fazer uma promoção para resgatar um cliente que você perdeu, ou fazer uma diminuição de preço para vir trazer novos clientes. Existe uma certa dificuldade em você só simplesmente pensar em vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. Por quê? Porque as vendas em qualquer empresa, elas não funcionam no modo automático. Existe toda uma cadeia. Se você vende produtos, existe uma cadeia de compra, análise, compra, abastecimento e venda. Se você vende um serviço, ou por uma agência, ou porque você é autônomo, existe um limite de atendimento. Ou se você vende um infoproduto, existe uma limitação de capacidade de suporte. Então você precisa entender quais são os limites do seu negócio, os limites da sua equipe de vendas, o limite do seu suporte, o limite da sua hora, para que você consiga não só apenas vender mais, mas vender com mais margem de lucro. Ó, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Para a gente só não ficar no campo das ideias, eu vou dar um exemplo prático. Se você tem um negócio que você vende produtos, vamos colocar aqui todo mundo numa mesma régua aqui, né? Você que está assistindo. Só existem 3 formas, na minha visão, de você ganhar dinheiro, tá? Dentro de uma empresa. Ou você vende um produto, ou você vende um serviço. Vamos colocar nessas 2 situações aqui, né? Generalizar isso, né? Lógico que existem diversas formas de vender produtos e diversas formas de vender serviços. Mas só existem, a grosso modo, tá? Essas 2 formas. Ou você vende produtos ou você vende serviços. Então, quando você vende um produto, você entrega algo a alguém, né? Você entrega um produto lá e a pessoa leva aquele produto e aquilo tem um custo. Ah, Rodrigo, mas eu vendo um infoproduto. O cliente não leva a matéria, mas ele leva um certo tipo de custo associado na produção, na distribuição, pelo menos imposto sobre a venda ele leva. Então, existe dentro da indústria, né, dentro do comércio de produtos, a entrega de um bem, que seja ele tangível, você pega, ou intangível, você não pega, desde que seja uma licença, mas existe um custo associado dentro daquele produto, certo? Se você vende um serviço, que é um atendimento, algo que o cliente vem, consome aquele tipo de serviço e depois vai embora, meio que de mãos vazias,
sem nada palpável, ele não levou nenhum produto físico, nenhum infoproduto, nenhum produto digital, ele só apenas foi atendido e foi embora, que é um médico, um psicólogo, um terapeuta, um nutricionista, um advogado, se vender um serviço de consulta, né? Se não for um produto. Existem essas duas formas. Só que essas duas formas de você vender produtos e serviços, só existem duas formas de você colocar mais dinheiro no seu bolso. Você vender mais, mantendo os custos, ou você subir não vou dizer subir o preço, né? Você vender mais, mantendo os custos, ou você diminuir os custos do seu negócio e vender a mesma coisa. Então, essa diferença, esse spread, essa diferença a gente chama de margem de lucro, né? O quanto você vende menos o quanto você gasta. Vamos primeiro falar sobre vender mais, porque vender mais, na minha visão, vender mais produtos não é a melhor solução. Por quê? Se você quer vender mais produtos, vamos usar o exemplo desse copo aqui, dessa garrafa de café. Se você vende mais produtos como esse, você vende esse produto aqui por R$100. Então você vende 10 desse por mês. Então você está faturando R$1.000 dessa xícara, dessa caneca aqui. Então se você quiser vender mais, não, Rodrigo, eu só vou vender mais. Não vou fazer promoção, vai ser pelos mesmos R$100. Ok. Se você vende mais, você vai ter que entender que você vai também aumentar pelo menos o custo do seu copo lá, né? Se você compra esse copo por R$50 e vende por 100, você tem uma margem aí de 50%, certo? Você faturou 1.000, gastou R$500 com o copo, você tem uma margem de 50% para pagar as outras coisas, né? A sua equipe, o seu aluguel, o seu contador, o seu sistema, seu prolabore, os custos fixos da operação, e no final lá vai sobrar uma margem líquida, né? Do seu produto, seu lucro líquido final. Mas a sua margem aqui, o seu lucro bruto, a sua margem bruta, só tirando o preço do seu produto, ela é de 50%. Você começou a vender mais, você vendeu 20 copos, você passa a vender R$2.000 e gastar R$1.000 com esse copo. Até então tudo bem, Rodrigo. Então vou ter R$1.000 aqui para poder pagar esses outros custos. Tá, mas um ponto aqui que você tem que entender. Primeiro, quando você aumenta a sua venda, o número de vendas, mesmo sem aumentar o preço do produto, se você está no Simples Nacional, que eu acredito que deve ser a grande maioria, se o seu sistema de tributação você é optante pelo Simples Nacional, você paga pelo faturamento. Se você faturava R$1.000, você vai pagar 10% de imposto para fim de cálculo. Você pagaria R$100 por essa venda. Se você fatura R$2.000, você paga mais 10%, então acaba passando R$200, então você faz esse aumento de preço. Agora, se você diminui o preço do copo, se você em vez de vender por 100, você vende por 90, quando você aumenta a quantidade de produtos vendidos, né? Porque você estava vendendo 10 a 100 e você vendeu 20 a 90, você vai faturar 1.800, mas você vai pagar 1.800 também de imposto, né? A margem, o seu imposto vai ser gerado pelos 1.800. Isso significa o quê? Que você vai aumentar o seu faturamento, vai pagar uma parcela maior de imposto, mas a sua margem de contribuição foi menor porque você diminuiu o preço do produto. Então, muito cuidado quando você for simplesmente diminuir o preço do seu produto e aumentar o seu faturamento, porque você vai pagar imposto em cima do seu faturamento, diminuindo a sua margem de lucro. Isso não é de tudo um mal, tá? Mas você tem que fazer essa conta, tá? O que seria mais interessante? Talvez seja mais interessante você vender esse mesmo copo a R$11, a R$110, aumentar 10% e tentar manter as vendas, porque você vai ter menos gasto com imposto, né, do que vender ele por R$90, aumentando as vendas para 1.800, as 20 unidades. Mas você vai ter menos gasto com imposto, você vai ter menos gastos com embalagem, você às vezes vai dar uma comissão menor para o seu vendedor, porque você só aumentou o 10%, mas você vai ter uma margem de lucro maior. O que eu quero te dizer com tudo isso é que não adianta você só vender mais, você tem que vender melhor. Às vezes, a gente fica
nessa miopia, nessa cegueira comercial de eu preciso vender mais, preciso vender mais. Só que nem sempre você precisa vender mais, nem sempre, tá? Não estou dizendo aqui que não é para vender mais, mas aumentar, fazer pequenos ajustes de preço nos seus produtos e serviços, dos quais o vendedor, o comprador, o seu cliente, o seu consumidor, ele não sentiria tanto assim, sabe? Eu estou falando desse exemplo aqui do copo, mas pode ser a sua consulta, ter uma pequena margem ali de aumento, 2%, 3%, 4%, para que você vá ganhando essa margem ali no final e vá sentindo se aquilo vai impactando nas suas vendas. Então, fazer esses pequenos ajustes de preço ali pode ser mais relevante do que você vender mais. Para isso, você precisa calcular isso de uma forma muito simples. Rodrigo, eu não sei fazer isso, não sei fazer essa estratégia de venda, se eu preciso aumentar mais as minhas vendas diminuindo o preço ou se eu preciso fazer esse pequeno ajuste. Tudo bem, se você não sabe fazer isso sozinho, eu vou deixar o link da minha consultoria aqui, a gente pode fazer isso. Eu sou consultor de negócios e entro dentro das empresas para poder fazer essas estratégias, fazer essas perguntas junto diretamente com você aqui. A gente vai fazer esse atendimento individual, né, através de um suporte ali dentro do WhatsApp para poder tirar suas dúvidas, entender mais o seu negócio. Então entre em contato aqui comigo, a gente vai fazer uma pesquisa, um diagnóstico empresarial para saber quais são suas dificuldades, se sua dificuldade está em organizar o seu financeiro, em estruturar uma equipe de venda ou fazer essas estratégias de alavancagem de preços, de diminuição de margem, aumento de margem de cada produto. Então tá aqui no link da descrição, tá? Então o que eu quero, voltando aqui ao nosso assunto de vender mais ou vender menos, essa lógica também funciona para você que presta serviço, tá? Você tem que entender que você tem uma restrição de tempo dentro da sua agenda e mesmo você, se você já tiver uma equipe que presta esse serviço junto com você, se você tem uma agência de marketing, se você tem uma agência que atende, se você é nutricionista, se você é fisioterapeuta, você tem que entender que a sua limitação de escala está dentro do seu próprio bloco de horário. Você não vai ter horários suficientes para atender todas as pessoas. E talvez vender mais, diminuindo o preço, vai te ocupar mais essa lacuna aqui, onde você pode até colocar mais dinheiro no seu bolso, mas vai diminuir o seu tempo para pensar em estratégia, vai diminuir o seu tempo para poder pensar em precificação, em novos produtos, novas ideias. Então, nem sempre vender mais vai ser de todo o bom, ou ser a melhor estratégia que você pode desenvolver dentro do seu negócio. Tá, Rodrigo, e como é que eu sei? Quais são os sinais que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que analisar aqui dentro do meu negócio para saber se chegou a hora de aumentar o preço, diminuir o preço, aumentar a margem, diminuir a margem? Quais são os sinais práticos para poder eu identificar tudo isso, tá? E o que eu vou te dizer assim de uma forma bem individual, uma análise que eu fui entendendo dentro da minha própria visão, dentro do meu negócio, quanto dos negócios que eu dou consultoria, é que se eu fosse dividir as empresas, eu dividiria essas empresas em 4 fases, né? A sua empresa pode estar em alguma dessas fases aqui. Inclusive, se você se identificar em alguma dessas fases, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual fase a sua empresa tá? Então, seja você prestador de serviço ou vendedor de produtos, você já entendeu essa diferença, entendeu a minha visão aqui que eu tenho em relação a essa estrutura de prestador de serviço e empresa que comercializa algum tipo de produto ou industrializa os seus produtos, é que a primeira fase de qualquer empresa é a fase de sobrevivência. É aquela fase que você começou o seu negócio, ou que você pode estar até hoje, que é aquela esforço para você fazer as vendas. Eu preciso vender mais. O que eu estou vendendo aqui não está fechando a conta. Então essa é a fase número 1. A fase número 2 é a fase de processos. Eu preciso organizar os processos da minha equipe, organizar os processos da minha empresa, organizar os processos de atendimento. Tá todo mundo meio perdido, sem saber o que fazer. Estou tendo que falar várias vezes e o pessoal não está entendendo. Falo, com 2, 3 dias o pessoal já está fazendo tudo diferente. Então essa é a fase 2, tá? A fase 3 da empresa é a fase de comunicação. Às vezes você tem uma venda boa, você tem processos já definidos, que às vezes é falho, mas chega na comunicação, o pessoal se perde. Você fala uma coisa, seu gerente entende outra, passa para a sua equipe outra diferente, ou então existe uma comunicação ruidosa ali entre os setores. Então essa é a fase 3, problemas de comunicação. A empresa está na fase de
comunicação. E a quarta fase é a fase da escala, é de como você pode pulverizar isso dentro do maior número de pessoas possíveis, entregar o seu infoproduto, entregar o seu produto físico, entregar o seu serviço para o máximo de pessoas que você puder. Então essas 4 fases de empresa são as fases assim que eu, Rodrigo, considero que um negócio tem, tá? E cada fase dessa é uma estratégia diferente sobre essa questão de vender mais ou vender menos. Não dá para se concentrar apenas em vender mais quando você está com falta de processo, tá? Na fase 2. Talvez a estratégia não seja aumentar o seu preço quando você está na fase 1 de sobrevivência. Então, cada fase dessa, você precisa primeiro identificar qual a fase que você está. Se você está com na fase de comunicação, né, de melhorar a comunicação interna do seu time de venda, com o seu time do financeiro, com o seu time do comercial, se você está com esse problema, talvez a ideia aqui não seja nem vender nem vender mais quantidade, porque você já passou da fase 1, mas vender com mais eficiência, com mais margem. E aqui na escala, aí sim, é agressivar no preço, fazer promoção, porque você já está com tudo redondo, aí vender para diminuir preço, aumentar a capilaridade, porque seu custo diminui muito quando você aumenta essa exponencialidade da sua entrega. Então você precisa identificar quais são as 4 fases do seu negócio. Por isso que eu te pergunto, qual é a fase do seu negócio? Deixa aqui nos comentários, fala aqui. Desenvolva aqui quais são os problemas que você está enfrentando dentro do seu negócio. Fala aqui quais são as suas ideias. Se você concorda com essas 4 fases, inclusive se você tiver alguma outra fase aí dentro da sua cabeça que eu não falei aqui, comenta aqui que eu quero saber qual a sua opinião. Então, para saber quais são as melhores estratégias de aumentar, diminuir, aumentar custo, despesa, ver o que é que precisa aqui para poder investir, eu preciso saber quais são as 4 fases e eu faço isso através de um diagnóstico que eu aplico dentro da minha consultoria empresarial que eu falei lá, né? Então essa é uma das primeiras partes da minha consultoria, é fazer essa identificação de qual fase você está. Rodrigo, não sei em qual fase eu estou, então fala comigo aqui dentro da consultoria que eu consigo te ajudar a gente identificar que fase é essa e quais são as estratégias que você precisa para poder alavancar os seus resultados. Nem sempre vender mais é a melhor saída, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui dentro do meu canal que eu já falei sobre isso, como aumentar os lucros do seu negócio, vai estar aparecendo aqui. 5 dicas práticas, se eu não me engano, vai estar aparecendo aqui na tela. Também tem um vídeo muito bom aqui, você precisa ser um vilão do seu negócio, também vai estar aparecendo aqui, também vai estar aqui na descrição do vídeo. E como eu sempre gosto de dar uma recomendação aqui de leitura dentro dos meus vídeos, eu vou recomendar aqui esse livro chamado A Startup Enxuta. Esse livro aqui é muito bom. Muito bom esse livro aqui. Ele fala sobre você começar com um produto mínimo viável, uma ideia de MVP, falar sobre testar suas ideias. Então, vou deixar aqui essa recomendação de leitura, Startup Enxuta, do Eric Ries. E também Dobre Seus Lucros, do Bob Fisher. Muito bom esse livro. Meu livro praticamente aqui, um livro de cabeceira, para ter algumas ideias e aplicar isso dentro do meu negócio, tá? Se você não se inscreveu aqui no meu canal, fica aqui o meu convite, vai ser um prazer ter você aqui. É sempre muito bom ter pessoas inteligentes que procuram progredir aqui dentro da vida e dos seus negócios através de buscar conhecimentos. E é isso. Não se esqueça aí de deixar o seu like aqui também. Até o próximo vídeo. Tchau.